nós vamos falar do capítulo 6, Advertências Profundas do livro Os Mensageiros. Na verdade, isso é uma continuação da palestra do Teléforo que começou no capítulo anterior, certo? E nessa parte da palestra, ele dá um chacoalhão em todos nós. E essas lições que o André Luiz traz, não é só para ouvir, mas também para pôr em prática. Esse chamado que ele faz da palestra do Teléforo é que muito pouco de nós que reencarnamos aqui na Terra consegue alcançar os objetivos que tínhamos nos comprometido lá no plano espiritual. Quando nós queremos muito uma coisa aqui no plano físico, a gente se esforça, se sacrifica. Por exemplo, se eu quero chegar à faculdade, eu preciso estudar muito e abrir mão da diversão. Se eu quiser ter uma promoção no trabalho, eu tenho que ser um funcionário dedicado, exemplar. Se eu quero ser um atleta de ponta, eu tenho que treinar todos os dias, faça chuva ou faça sol, com dor ou sem dor, a gente sempre se sacrifica. Agora, para a gente se elevar espiritualmente, o que a gente faz? Nada. E é aí que nós precisamos mudar, precisamos fazer alguma coisa, a gente precisa se sacrificar para melhorar. Nós precisamos melhorar todos os dias. E é uma vigilância que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Como é que a gente pode fazer isso? Estudando, trabalhando para o bem comum e principalmente nos transformando intimamente. Precisamos enxergar os nossos defeitos e trabalhar neles até que possamos eliminá-los por completo. Se alguma situação me deixa irritada, eu vou ter que trabalhar a paciência. Se eu perceber que eu me acho melhor que o outro, eu vou ter que trabalhar a humildade. A reforma íntima não é fácil, porque nós trazemos muitos defeitos da nossa bagagem. E é muito difícil enxergar o próprio defeito. É mais fácil a gente enxergar o defeito do outro. Aí a gente sempre ouviu aqui nas palestras, em alguns livros, que quando a gente enxerga o defeito no outro, é porque nós também temos. O Teléforo fala que Jesus veio à Terra para ser exemplo das leis de Deus. Ele amou, ensinou e serviu. Isso já foi há mais de 2000 anos. E até hoje a gente ainda não aprendeu a fazer isso. Mas ele está esperando pacientemente que despertemos nossa consciência e sigamos o seu exemplo. Aí a gente se pergunta, como assim, né? Despertar consciência. Aí eu vou falar, está escrito lá no Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Aí os espíritos respondem, na consciência. E aí que a gente fala assim, pô, se está aqui, então eu sei de tudo, né? Por que eu não faço nada do que a gente aprende lá, do que está na minha consciência já? Aí quando a gente vem para a Terra, com essa vestimenta humana, a gente esquece tudo que aprendeu lá nas colônias espirituais. Lá a gente tem todo um preparo para vir para a Terra e fazer tudo que a gente promete, tudo certinho. Os espíritos estão sempre do nosso lado, os nossos mentores espirituais. Mas chega aqui, a gente não consegue lembrar de nada. Mas com certeza a gente vai conseguir um dia. O Teléforo diz que a ignorância é a mãe de todas as misérias. Significa que pela nossa falta de conhecimento é que cometemos muitos erros. Por isso que a maioria de nós fracassa aqui na Terra. Para mudar isso, precisamos sempre estar atentos e tentar fazer o melhor para nós, para a nossa família, para a sociedade e até mesmo para o planeta. E devemos começar essas mudanças pelo nosso círculo pessoal. Enquanto nos preparamos para reencarnar, fazemos muitas promessas e temos sempre uma legião de benfeitores nos orientando para que não fracassemos. Mas quando chegamos aqui, tudo muda. Esquecemos todas as promessas e ficamos deslumbrados pelo mundo espírita, pelo mundo material. E aí os nossos defeitos vêm à tona, né? A ambição, o egoísmo, a preguiça, a inveja, etc. Precisamos aprender a equilibrar a vida material e a vida espiritual. O Teléforo diz que nós ficamos inconscientes de nós mesmos
Quer dizer que quando encarnamos, não nos lembramos das nossas vidas passadas, mas caímos nos mesmos erros das vidas passadas. E para mudarmos isso, precisamos estudar muito, ler os livros que a gente sempre tem em todas as casas espíritas, assistir palestra, ouvir uma boa conversa com um amigo que mais um pouquinho melhorzinho de estudo que nós, né? E para a reforma íntima, nós precisamos construir em nós o reino de Deus. Ou seja, o amor na sua forma mais simples e pura. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Aí no final da palestra, o Telésforo fala ainda que ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Ou seja, a gente vai ter que sofrer um pouquinho, chorar um pouquinho, para poder evoluir, né? Porque na dor a gente evolui também, não é só no amor, não. É mais fácil na dor. Provavelmente nós estamos fracassando ainda aqui, né? Mas com esses conhecimentos que a gente tem, já assistindo palestras, estudando, vendo livros, a gente sabe que a gente vai melhorar um pouquinho. A gente só precisa de esforço, dedicação e, principalmente, aprender a amar de verdade. A gente consegue dar um passinho para frente se a gente conseguir fazer essas pequenas coisas, né? Quando o Aniceto e o Telésforo se juntaram a André e Vicente, duas senhoras se aproximaram deles e pediram informação sobre Otávio para Aniceto, dizendo que uma amiga que estava encarnada aqui na Terra tinha se proposto a ajudar o Otávio. E Aniceto, muito compreensivo, falou que não seria bom fazer planos sem antes estudarem qual a melhor solução para ele. Que é isso que os benfeitores fazem lá. Quando a gente se programa para reencarnar, eles colocam tudo certinho, assim, o que seria bom para nós aqui trabalhando, fazendo na hora de reencarnar, né? Para a gente não fracassar, tentar pelo menos não fracassar. E aí, quando a gente chega nessa vida aqui, na vida da Terra, a gente começa como é que é? Vou ler aqui. Me atrapalhei, desculpa. Aqui a gente vê que a nossa vida é planejada antes de reencarnar. Pode ser com sugestões nossas ou pode ser de maneira compulsória, porque também tem espíritos que vêm meio que na marra, né? Sempre buscando sucesso na nossa evolução. Mas nós temos o livre-arbítrio. E as nossas escolhas é que faz com que fracassemos. Porque às vezes a gente está planejado uma coisa, mas a gente vai para outro caminho. Depois que Aniceto e Telésforo saíram do centro de mensageiros, um dos companheiros diz: podemos conversar. E Vicente explica para André que toda conversação sadia é trabalho útil, que enriquece os conhecimentos. Aí o André, curioso lá, fala assim: se eu tentasse falar assuntos mais inferiores, né? Aí o Vicente responde para ele: o azar seria seu, o prejuízo é seu. Porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugir à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente e sua presença se tornaria desagradável. Aqui a gente tem muito disso, né? A gente vem, assiste palestra, tudo, fica todo mundo contente, escuta, elevado, né, moralmente. Aí começa a hora dos passes ou alguma outra atividade, já começa a falar você viu a política dessa parte, você viu que mataram não sei quem. Então a gente começa a falar assuntos que não tem nada a ver com a palestra. E é aí que a gente peca, a gente tem que procurar, depois da palestra, conversar sobre ela, para a gente entender melhor até a palestra que foi falada. Porque às vezes um entende de uma maneira, outro entende de outra. Então, se continuar o assunto sobre o que foi falado, a gente vai aprender muito melhor, né? E aí a gente tem que aprender que tudo que sai da nossa boca são energias que vão vibrar em tudo na nossa volta, né? E a gente tem que falar sempre coisas, de preferência, que elevem o espírito
e nos elevem moralmente e espiritualmente. Era isso. Bom dia para todos.